podem me ajudar a pregar aqui nessa noite? Diga amém. Estou contando para os irmãos, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas. No final, se Deus permitir, a gente louva, tá bom? Vamos entrar na palavra do Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13, tá bom? Livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E daqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos desse mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, aqui acabamos de ler a tua palavra, Deus. Cerca de 40 homens foram inspirados por ti para descrever, durante uma revelação progressiva de aproximadamente 1.600 anos, para que a tua palavra pudesse estar aqui em nossas mãos. Pai, mais do que está em nossas mãos, que a tua palavra esteja dentro do nosso coração. Deus, fica conosco, nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, eu te amo, tu és o amor da minha vida, tu és o amado da nossa alma. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo, ele está presente nas nossas vidas desde o princípio. Em Gênesis capítulo 1, os irmãos bem sabem que Deus criou os céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito se movia sobre a face das águas. E como o Espírito Santo está presente desde o princípio, desde Gênesis, não é diferente na vida de Jesus. O Espírito Santo está presente na vida de Jesus, mesmo antes dele nascer. O Espírito Santo já estava presente na vida de Jesus quando ele nasceu como homem. Tá bom? A respeito do Espírito Santo, a gente tem muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres
Santo. Pedro foi cheio do Espírito Santo, né? Estevão foi cheio do Espírito Santo. Barnabé foi cheio do Espírito Santo. Mas e as mulheres? Maria foi cheia do Espírito Santo e Isabel também foi cheia do Espírito Santo. Então são muitos outros exemplos também de homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo. No dia de Pentecostes também, que a Bíblia vai dizer que todos aqueles que estavam reunidos naquele lugar, todos foram cheios do Espírito Santo. E eu creio que não será nessa noite, como nós estamos aqui reunidos, foi um dia como esse, amém? Eu creio que todos nós nessa noite também seremos cheios do Espírito Santo. Amém? Eu fico imaginando como nós somos privilegiados. Mas por que, irmão Tiago? Por que você se sente privilegiado? Porque o mesmo Espírito que estava, aleluia, antes do início, o mesmo Espírito que estava em Gênesis, o mesmo Espírito que estava sobre Maria, sobre Isabel, sobre Barnabé, sobre Pedro, sobre Estevão, o mesmo Espírito está ou pode estar sobre nós. É esse privilegiado, sim ou não? Nós somos privilegiados, amém? E aí o profeta Joel vai dizer que ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, né? Sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os servos, sobre as servas, todos esses, aleluia, o profeta Joel vai dizer que Deus derramaria o Espírito Santo sobre esses. E o profeta Joel vai dizer ainda mais, amém? Que os filhos e filhas, nossos filhos e nossas filhas profetizariam. Olha que lindo, amém? Os jovens sonhariam e os velhos teriam visões, amém? E com isso, o primeiro ensinamento para nós a respeito do Espírito Santo nessa noite é que o Espírito, para receber o Espírito Santo, não tem idade. Não tem idade para se receber o Espírito Santo. Amém? O filho da irmã Thalita, ele pode receber o Espírito Santo nessa noite. Amém? A minha filha Lohane, que é uma criança, ela pode receber o Espírito Santo. Desde o mais novo nessa igreja ao mais experiente. Aleluia. Nessa noite pode também e deve receber o Espírito Santo. E o que me chama a atenção no livro do profeta Joel é que ele faz uma vírgula e ele fala assim também: eu também derramarei o meu Espírito sobre todos os servos e as servas. Quem serve para alguém ou serve para alguma coisa, amém? Jamais o Espírito Santo vai encher alguém que não vai servir em nada. O Espírito Santo jamais se dará o trabalho de encher uma pessoa, aleluia, que não vai servir em nada. Aleluia. Todas as vezes que nós somos cheios do Espírito Santo, todas as vezes, aleluia, que nós recebemos o Espírito Santo, é para nós servirmos para algo ou para alguma coisa. Segundo ensinamento, todas as vezes que o Espírito Santo me encher e te encher, é para nós servirmos para alguma coisa ou para alguém, principalmente para a obra de Deus. Terceiro ensinamento, por causa desse versículo do livro de Joel: o Espírito Santo, ele é ilimitado. Não tem limite para nós ser cheios do Espírito Santo. Quanto mais nós nos enchermos do Espírito Santo, ele tem mais para nos encher. Eita Jesus! Amém? E é por isso que muitas das vezes as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Por quê? Porque nós queremos servir a obra de Deus sem o Espírito Santo. E é um grande risco na igreja quando eu sirvo a obra de Deus sem o Espírito Santo. É automático do ser humano. Eu começo a achar que as coisas são por minha causa. As coisas estão acontecendo por minha causa. Mas não, uma pessoa cheia do Espírito Santo
visão é que aquilo que o anjo Gabriel vai falar para aquela virgem, ele será, ele quem? Esse menino que será gerado dentro do seu ventre, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, reinará para sempre, o seu reino não terá fim. Escute, o seu reino, ele reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. Amém? E como será isso? Aquela Virgem Maria ficou preocupada. Como será isso? Porque eu até hoje, eu não me tentei com nenhum homem. Aí o anjo Gabriel vai explicar para Maria. Olha só. O Espírito Santo, como é que vai acontecer? O Espírito Santo, Maria, olha para cá. O Espírito Santo virá sobre ti. O poder de Deus vai te envolver. Aleluia. E o santo que está no seu ventre, aleluia, se chamará Filho de Deus. E os irmãos já conhecem, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria despojada com um homem chamado José, antes deles se deitarem, Maria ficou grávida. Antes deles se deitarem, Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. E aí um pouco mais para frente a Bíblia vai dizer de um homem chamado Simeão. E esse Simeão, assim como Barnabé, assim como Estevão, assim como Pedro, esse homem chamado Simeão, ele foi cheio do Espírito Santo. Amém? E a Bíblia vai dizer algumas características, além daquele Simeão ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que ele era justo, que ele era piedoso e mais, e que o Espírito Santo, aleluia, estava sobre ele. E um certo dia o Espírito Santo chega para aquele homem chamado Simeão e diz para ele: Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo. E aí olha que interessante, o Espírito Santo chega para ele e diz: você não vai morrer sem antes ver o Cristo. E a Bíblia vai dizer que, movido pelo Espírito Santo, Simeão foi levado ao templo. Irmãos, observe, tudo na nossa vida é ou tem que ser pelo Espírito Santo. Quando as coisas são pelo Espírito Santo, as coisas fluem, as coisas acontecem naturalmente, porque quem tem que conduzir a minha e a tua vida é o Espírito Santo. E aquele homem movido pelo Espírito Santo foi levado ao templo. Amém? E aí, quem estava lá no templo para ser apresentado ainda criança? Jesus. Simeão era o homem que, entendendo na Bíblia, era o homem que ia ao templo apresentar as crianças. E quem está lá para ser apresentado? Aleluia, Jesus. Aleluia. Então Simeão pega, aleluia, Jesus no braço e diz assim: Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque segundo a tua palavra, aleluia, eu vi a tua salvação. Aleluia. Eita Jesus, que coisa linda. Amém? E a Bíblia vai dizer que Jesus, ainda menino, ainda criança, ele crescia e se fortalecia em espírito. Só que antes de Jesus iniciar o seu ministério, havia um homem que foi o precursor, que preparou o caminho, chamado João Batista. João Batista pregava a respeito do arrependimento de pecados, tá bom? Os irmãos bem sabem que João Batista pregava e batizava. Só que o mais que me impressiona também é o nível de pregação de João Batista. João Batista já começava a saudação. Olha a saudação de João Batista: raça de víboras. Hein, irmão Moisés? João Batista já começava: raça de cobra, caninanas, jiboias. Imagina outro nome de cobra que tem por aí. João Batista já começava assim.
Aí João Batista era bem firme e dizia assim, ó: quem não der fruto será cortado e lançado no fogo. Olha a pregação de João Batista. Já começava assim: quem não der fruto será cortado e lançado no fogo. Se você tem duas túnicas, repartam. Se você tem comida, repartam. Não cobre mais do que o estipulado. Não seja prepotente. Não faça denúncias falsas. Eita Jesus! Aí João Batista vai dizer: com tudo isso, irmãos, com tudo isso, eu estou batizando vocês aqui com água, mas vai vir quem? Jesus, que é mais poderoso do que eu, na qual não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu estou batizando vocês aqui com água, mas aquele que eu estou pregando, que há de vir, vai batizar vocês, aleluia, com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, e aqui já começa os ensinamentos para nós aqui nessa noite. João Batista falou que viria alguém maior do que ele não era digno nem de desatar as sandálias dele, e que ele estava batizando com água, mas batizava com o Espírito Santo. Quem é? Jesus. Primeiro ensinamento para nós: só pode batizar com o Espírito Santo, aleluia, quem tem o Espírito Santo. Vou repetir: só pode batizar com o Espírito Santo alguém que tem o Espírito Santo. Como eu não tenho o Espírito Santo e vou batizar alguém com o Espírito Santo? Não tem como. É por isso que eu vim fazendo todos esses relatos a respeito do Espírito Santo, para mostrar para os irmãos que Jesus, ele já foi cheio do Espírito Santo antes mesmo dele nascer. Então ele tem autonomia, ele tem autoridade também, aleluia, para me batizar e te batizar com o Espírito Santo aqui nessa noite. E com isso, há dois ensinamentos a respeito do homem que Deus usa e do homem de Deus. Ser um homem usado por Deus é uma coisa, ser um homem de Deus é totalmente outra. O homem usado por Deus, Deus pode me usar, irmão Moisés, pelo meu talento. Se eu toco violão, Deus pode me usar porque eu toco violão. Se eu toco uma bateria, Deus pode me usar porque eu toco uma bateria. Amém? Se você é especialista, por exemplo, em uma faxina, Deus pode te usar para você fazer uma faxina. Se você tem o dom da palavra, Deus pode te usar porque você tem o dom da palavra. Não tinha mais qual a diferença de ser um homem apenas usado por Deus. Geralmente ele não vive e não prega aquilo que ele faz. É simplesmente um homem usado por Deus. Mas e o homem de Deus, Tiago? Ele vive, aleluia, aquilo que ele louva, ele vive aquilo que ele prega. Esse é o homem de Deus, aleluia. Eu tenho certeza que tem homens e mulheres não apenas usados por Deus, mas homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus aqui nessa noite. Amém? E aí João Batista estava batizando ali nas águas, e de repente João Batista olha, e quem está na fila? Jesus de Nazaré, para ser batizado. E aí João Batista desce Jesus nas águas, batiza Jesus. Só que o que vai acontecer agora é fantástico. Amém? A Bíblia vai dizer que quando Jesus está se batizando, aleluia, o céu se abriu, aleluia, e desceu o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Isso está mais do que certo para nós, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? O texto que nós acabamos de ler, o texto do Lucas capítulo 4,
O primeiro versículo que nós lemos estava dizendo assim: e Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto pelo Espírito. E aqui nós começamos a pregação. Só foi uma introdução só. Amém? E Jesus, cheio do Espírito Santo. Irmãos, estar é uma coisa e ser é outra. Porque quando a pessoa está, eu posso estar cheio do Espírito Santo e amanhã está vazio do Espírito Santo. Hein, ministro André? Hoje, quando a pessoa está, é um estado, é um momento. Eu posso estar cheio do Espírito Santo e amanhã posso estar vazio do Espírito Santo. Mas quando a pessoa, ela é, aleluia, ela foi ontem, ela é hoje e amanhã, aleluia, ela vai ser, aleluia, cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, meus irmãos, somente cheio do Espírito Santo é possível resistir ao diabo. Não tem outra forma de resistir ao diabo. Não tem outra forma, não tem outra maneira de nós vencermos o diabo se nós não formos cheios do Espírito Santo. Somente cheio do Espírito Santo eu consigo vencer as tentações. Somente cheio do Espírito Santo eu consigo vencer a carne. Somente cheio do Espírito Santo eu consigo vencer as adversidades da vida. É somente cheio do Espírito Santo. Não tem outro caminho para nós vencermos o diabo. E vale lembrar, irmãos, que Jesus, ele foi tentado aqui como homem, tá bom? Porque se nós não tomarmos cuidado, nós achamos que Jesus foi tentado como Jesus. E se fosse só tentado como Jesus, não ia ter como Satanás nem tentar. Que poder Satanás tem para tentar Jesus? Não, Jesus ele foi tentado aqui como homem, em carne e osso, como nós. Tá bom? E prove, irmão Tiago, que ele estava em carne e osso. Foi a pregação de ontem lá em Praia Grande, do ministro Alexandre. E ele me prova como que ele foi tentado como homem, não como Jesus. Quando aqueles soldados vieram prender Jesus para a crucificação, o que Pedro fez? Pedro puxou a espada e não, ninguém vai levar Jesus. Não toca nele. Foi lá e cortou a orelha do soldado, não foi? Aí Jesus vai dizer: calma, Pedro, fica tranquilo, guarda a espada, não precisa disso. Se eu quiser, eu oro ao meu Pai e Ele envia, aleluia, 12 legiões de anjos, aleluia, para me livrar. Então no deserto, irmão Moisés, Jesus poderia orar e falar: manda aqui, aleluia, uma legião de anjos, traz pão, traz suco, traz maná, traz o que for, traz leite, traz mel, porque eu vou matar a minha fome. Mas não. E só para nível de conhecimento, cada legião de anjos que Jesus está falando para Pedro, para aqueles soldados, cada uma legião de anjos tinha aproximadamente 6.000 homens, 6.000 anjos, que ele estava comparando com a quantidade de soldados que iam numa guerra. Então, imagine 12 vezes 6.000. Dá quanto? 60? 12 vezes 6? Se eu quiser, eu peço aqui, vai descer agora aproximadamente 60.000 anjos. Amém? É por isso que Jesus vai dizer assim: olha, sem mim nada poderá fazer. Ei, peraí, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fala para nós. Então, observe, primeiro Jesus, ele foi cheio, depois ele foi levado ao deserto, amém? O nosso grande problema é que muitas das vezes nós vamos ao deserto para depois ser cheio.
Amém? Aí começa para nós abrirmos o nosso raciocínio aqui nessa noite. O próprio Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. Tem desertos na nossa vida, missionária Marinalva, que é o próprio Deus que vai nos levar. Tem desertos na nossa vida, vou repetir, que é o próprio Deus que vai nos levar. Tem vales da nossa vida que é o próprio Deus que vai nos levar. Prova, Ezequiel estava, o profeta Ezequiel estava lá tranquilo, estava de boa. De repente ele foi levado o quê? Ao cemitério. Ele foi levado a um vale de ossos secos. Então tem deserto que é o próprio Espírito que nos leva. Amém? Tem desertos que nós seremos levados também, tem situações que nós seremos levados por aquilo que nós fazemos para Deus. Se você prega, um exemplo, você pode ser levado ao deserto porque você prega. Se você toca, você pode ser levado ao deserto porque você toca. Se você faz ciclos de orações na igreja, você pode ser levado ao deserto, aleluia, porque você está orando. Se você é uma secretária, irmã Érica, fazendo a obra de Deus, você pode ser levado ao deserto pelo Espírito de Deus. Mas prova isso mais uma vez, irmão Tiago. Daniel estava simplesmente orando a Deus. E ele foi levado à cova porque ele estava orando. Então, tem deserto que é o próprio Espírito que nos leva. Tem deserto que nós seremos levados por aquilo que nós estamos fazendo. E tem deserto que a gente vai por conta. Tem deserto na nossa vida que tu está indo, você está indo por sua conta e isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo. Você está indo para o deserto por sua conta e risco. E Deus me livre de eu ir ao deserto, aleluia, sem Deus, por minha conta e risco. Deus nos livre nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. E aí durante 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Irmãos, preste atenção aqui. Foi durante 40 dias que ele foi tentado. Então isso nos prova que não foi apenas 3 vezes que ele foi tentado. Foi durante os 40 dias que ele foi tentado. Mas por que, irmão Tiago? Então a Bíblia só cita essas 3 tentações. Porque é o chamado clímax. O que é esse clímax, Tiago? Foi o período de maior intensidade da tentação. É um paralelo. Foi o período de maior intensidade. Então a Bíblia destaca, Lucas vai destacar esse período de maior intensidade. Mas nós não podemos esquecer que Jesus ele foi tentado durante 40 dias seguidos. Então foi muito mais do que 3 tentações. Foi muito mais. Por quê? Vou repetir. Por que ele destacou esses 3? Porque foi o período de maior intensidade da tentação. Irmãos, escute. Tentação não é pecado. Vou repetir. Tentação não é pecado, porque em tudo nós somos tentados. Nós somos tentados na igreja, nós somos tentados no trânsito, nós somos tentados no nosso trabalho, sim ou não? Nós somos tentados em casa, nós somos tentados em uma festa com família, nós somos tentados na academia. Onde quer que nós estamos, nós somos tentados. Então, tentação não é pecado. Pecado é cair em. Por isso que Jesus vai dizer: não, a oração que ele nos ensina, não nos deixe cair em, mas livra-nos do mal. Mas escute,
fim. Aleluia. Cair não é o fim. A Bíblia vai dizer que o cair é do homem. Aleluia. Eu fui tentado e eu caí. E agora? Calma. Aleluia. Tem uma solução para você e para mim. Aleluia. Nessa noite. Porque a Bíblia vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. O justo pode cair por 7 vezes, mas todas elas o Senhor Deus o colocará de pé. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. E terminando os 40 dias, foi automático. A Bíblia vai dizer que Jesus não comeu nada durante 40 dias. E automático, Jesus teve fome. Aí Satanás, sabendo que Jesus estava com fome, não porque ele é onisciente, não porque ele viu mesmo, aleluia, que Jesus não havia comido nada. Se você é filho de Deus, Satanás vai dizendo, se você é filho de Deus, Satanás vai dizer, se você é filho de Deus. Mas os irmãos lembram do que eu falei? Quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus abriu a luz, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus em forma corpórea, e a voz que Jesus ouviu foi qual? Tu és o Filho, aleluia, tu és o meu Filho amado. Jesus já sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus já sabia que ele era o Filho amado. Satanás vai dizer, se tu és filho, irmãos, nós não precisamos provar nada para ninguém. Tem muitas pessoas se perdendo, querendo provar para as outras que elas são cheias, aleluia, que elas têm Deus. Nós, aleluia, como cristãos, aleluia, cheios do Espírito Santo, nós não precisamos, aleluia, provar nada para ninguém. Você sabe se você é de Deus ou não, aleluia, você sabe se você é cheio do Espírito Santo ou não. Oh, aleluia, você sabe se você é cheio do Espírito Santo ou não. Você não precisa nem eu provar nada para ninguém, nem mostrar nada para ninguém. Agora você imagina se Jesus falasse, eu sou filho de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Ele já sabia no dia do batismo dele que aquela voz que ele ouviu, aleluia, ouça a voz de Deus nessa noite. Novamente, tu és, aleluia, o meu filho amado, aleluia, tu és a minha filha amada, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus aqui nessa noite. Se tu és, aleluia, mande que essas pedras aí, se tu és o Filho de Deus, manda aí que essas pedras, Satanás vem com um desafio para Jesus, manda aí que essas pedras se transformem em pães. Só que o mais me impressiona é que Jesus poderia falar qualquer coisa naquele momento. Jesus poderia usar qualquer frase. E aí Satanás vai fazer referência daquilo que está em Deuteronômio, que o povo lá no deserto deveria ter aprendido e não aprenderam. Aí Jesus vai dizer, olha a resposta linda de Jesus: está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda o que? A palavra que sai, aleluia, da boca de Deus. Está escrito, nem só de pão. Pão aqui quer dizer o que? Momento. E a palavra? Propósito. Vou repetir, pão aqui quer dizer o momento. A palavra, propósito. Irmãos, se Jesus tivesse comido aquele pão, ele ia voltar a ter fome novamente, como homem, sim ou não? É por isso que Jesus, quando teve aquele ponto com aquela mulher samaritana, aquela mulher pediu água, você já conhece. Aí Jesus vai dizer o que? Olha, se você tomar
viva um propósito, aleluia, que é a palavra de Deus, que é eterna. Nós temos que parar de querer viver apenas um momento, aleluia. Deus quer que nós vivamos, aleluia, um propósito que é eterno, aleluia, para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tá, vamos segurar para a gente treinar. Então o diabo o levou para um lugar mais alto. Então o diabo o levou para o lugar mais alto. O maior ensinamento bíblico para mim e para você nessa noite aqui. Nem sempre quem está no deserto está com o diabo. Amém? Nem sempre quem está no deserto está com o diabo. Porém, nem sempre quem está em lugares altos está com Jesus. Vou repetir. Nem sempre quem está no deserto está com o diabo. E nem sempre quem está em lugares altos está com Jesus. Tem pessoas que estão em lugares altos e estão com o diabo. Tem pessoas que estão no deserto, aleluia, mas estão com Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus tem uma palavra de Deus para mim e para a tua vida aqui. Sai com essa mensagem de Deus. Aleluia, é melhor estar no deserto com Jesus de Nazaré, aleluia, do que estar em lugares altos com o deserto, aleluia, com o diabo. É melhor estar no deserto com Jesus. É melhor estar passando luta com Jesus. É melhor estar na fornalha com Jesus. É melhor estar na cova com Jesus do que estar em lugares altos, aleluia, com o diabo. Oh, estou sentindo Deus nessa cara. Oh, é melhor estar na dificuldade, na luta, na prova, aleluia, com Jesus do que ter fartura, do que ter prosperidade, aleluia, com o diabo. Aleluia, se mantenha no deserto, aleluia, com Jesus. Aleluia, passe pela prova com Jesus. Aleluia, chore com Jesus. Aleluia, com Ele. Aleluia, aleluia. Eu sinto Deus nessa casa. Tem pessoas aqui nessa noite passando pelo deserto. Aleluia, mas Jesus está contigo nessa noite. Aleluia, Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está no deserto contigo. Oh, Deus. Aleluia, aleluia, oh, Deus é poderoso. Oh, Jesus. Glória a Deus. Diz o diabo: eu lhe darei todos os reinos deste mundo, poder e glória, porque tudo isso aqui é meu. Se você me adorar, é tudo seu. O objetivo de Satanás era que Jesus, como homem, viesse a transgredir o primeiro mandamento, na qual diz que a adoração pertence único e exclusivamente a Deus. Só que eu acho que a situação que eu acho mais linda é que Satanás queria que Jesus dobrasse os joelhos diante dele para o adorar. Só que Satanás não sabia que não seria de joelhos dobrados que Jesus venceria o mundo, mas aleluia, de braços abertos na cruz do Calvário.
você. É assim que ele venceria o mundo. Então o diabo levou Jesus ao pináculo do templo. Se você é filho de Deus, se joga daqui. Está escrito que os anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar. Só que Satanás esqueceu de uma palavra fundamental, porque Satanás aqui usa o versículo incompleto, tá bom? Porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar. Satanás, para aí. Mas não é o que a Bíblia diz. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Aí tem um complemento: em todos os teus caminhos. Aleluia. E Jesus só vai nos guardar se nós estivermos no caminho. Jesus só vai guardar a tua casa se você estiver no caminho. Aleluia. Jesus só vai guardar os teus filhos se você estiver no caminho. Jesus só vai guardar a tua família se você estiver no caminho. Precisa, aleluia, estar no caminho para Ele, aleluia, te guardar. Está difícil, permaneça no caminho. Aleluia. Está doendo, permaneça no caminho. Aleluia. Está chorando, permaneça no caminho. Aleluia. Até que mancando, até que rastejando. Aleluia. Se mantenha, aleluia, no caminho, porque Ele vai te guardar, guardar a tua casa, aleluia, guardar a tua família e teus sonhos, os teus projetos. Aleluia. As próprias palavras, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor o teu Deus. Está escrito. Um dos grandes problemas da nossa vida é que Jesus nos ensina que nós temos que vencer cheio do Espírito Santo e com a. Por isso que Jesus venceu o diabo com a própria palavra. Mas sabe qual é o grande problema da nossa vida? É que quando a luta vem bater na nossa porta, a dificuldade, a enfermidade, seja lá o que for, a adversidade, os problemas, a gente não sabe onde está escrito. Quando o diabo vem contra a tua casa, o que você responde? Quando o diabo vem contra os seus filhos, o que você responde? Quando o diabo vem contra a tua família, o que é que você responde? Quando o diabo se levanta lá no seu trabalho, o que é que você responde? Quando você está no trânsito e uma pessoa vai lá e te fecha, o que é que você responde? Quando a enfermidade bate na sua porta, o que é que você responde? Quando as lutas, as adversidades, os problemas batem na nossa porta, o que é que a gente responde? O nosso grande problema, missionário Cleber, é que a gente não sabe onde está escrito, e nem muito menos o que está escrito aqui. Porque se a gente soubesse, é por aqui que a gente tem que responder. Quando Satanás vem nos tentar, vem nos derrubar, vem bater na nossa porta, vem nos tentar, é aqui, ó, isso aqui está escrito, Satanás. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Está escrito, Satanás, não adorarás, aleluia, outro Deus, além, aleluia, do meu Pai, aleluia, é por aqui, está escrito, está escrito, está escrito. É assim que a igreja vai dizer, aleluia, está escrito, está escrito. É assim que a igreja vai avançar, está escrito, está escrito. É assim que nós vamos ganhar alma, está escrito, está escrito. É assim que nós vamos para o céu, está escrito. Aleluia, está escrito. Aleluia. Então o diabo se afastou de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se por um caminho ele vier contra ti,
ouvir, aleluia, essa palavra de Deus nessa noite. Se por um caminho ele vier, aleluia, contra ti, por 7 caminhos, ele vai ter que fugir, aleluia, porque está escrito, aleluia, porque está escrito. Aleluia. No Velho Testamento, Adão e Eva caíram em tentação. No Velho Testamento, aquele povo que estava no deserto caíram em tentação. Mas no Novo Testamento vem Jesus de Nazaré, aleluia, cheio do Espírito Santo, aleluia, e frustrou Satanás, aleluia, vencendo todas as tentações, aleluia. E Jesus vai dizer para mim: eu venci o mundo. Para mim e para você. Até a gente às vezes se empolga, né? Pode vencer isso também, mas termina aí: eu venci o mundo. É isso que nós precisamos entender. Jesus venceu o mundo e nós venceremos também, aleluia, nós venceremos também, mas cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Foi assim que Jesus, como homem, aleluia, venceu Satanás, cheio do Espírito Santo. Fique de pé, igreja. Aleluia.
E eu deixo a amada Igreja da Santa Paz do Senhor. Obrigado aos irmãos por me ajudarem a pregar aqui nessa noite.